5.55 Uma aldeia com crise de identidade. De um aldeamento indígena guarani que carregava o nome de uma santa católica, movido pelos braços de africanos escravizados, até um polo industrial que tornou nossa cidade a quarta economia do estado, muitas transformações ocorreram e muito se perdeu no caminho. Conforme alertou o coordenador do Museu Municipal Agostinho Marta, Getúlio Xavier, lá em 1988, Gravataí integrou-se à imensa aldeia global. No entanto, está cada vez mais vulnerável culturalmente, uma vez que está sendo despojada do seu bem mais precioso, sua identidade. Osório, 1990, página 122. Gravataí, até poucas décadas, era lembrada como uma cidade dormitório em que os trabalhadores de Porto Alegre apenas moravam, mas não constituíam uma vida que os identificasse como sendo gravataienses. No processo de industrialização iniciado na década de 1970 e intensificado entre os anos de 1990 e 2000, vieram pessoas de diversos lugares do estado e do país com culturas diferentes, mas todas em busca de uma oportunidade para construir uma vida melhor. O aumento populacional criou necessidades na área da saúde, educação e saneamento básico. Movimentos sociais se organizaram, como sindicatos e associações de moradores, na busca dos seus direitos a uma vida digna. Essa mudança brusca no perfil econômico da cidade influenciou dramaticamente sua identidade cultural. De uma freguesia agrícola a uma cidade industrial, com a agitação inerente à sua nova condição, Gravataí procura uma autoimagem que lhe mostre as suas origens culturais e aponte para um futuro de esperanças. Observando o nosso processo histórico, os documentos mais antigos identificam Gravataí principalmente pela sua origem religiosa católica, povo de Nossa Senhora dos Anjos, e pela presença guarani no maior aldeamento do estado no período do Brasil colônia. Além disso, pessoas escravizadas de origem africana foram trazidas para a região desde os primórdios da colonização do território. A presença açoriana mais tarde foi utilizada como elemento principal de identidade, em alguns casos sendo o único elemento lembrado por se tratar de uma autoimagem europeia, portanto branca, colocando em segundo plano os indígenas e os africanos, tanto um quanto o outro trazidos à força. A memória é um elemento fundamental da identidade de uma pessoa e de uma sociedade. Gravataí, na última década, passou por grandes modificações na paisagem do centro da cidade, descaracterizando calçadas que antes possuíam pedrinhas coloridas, rodoviária que foi derrubada da noite para o dia e, mais recentemente, a criação da Rua Coberta, que muitos chamam de Rua Privada, instalando um shopping sobre a praça mais tradicional da aldeia, na frente da igreja matriz. Essas transformações rápidas e sem maior discussão com a comunidade romperam a ligação dos moradores com o seu passado e sua memória, afetando a sua identidade como gravataienses. A própria retirada de placas comemorativas das praças provocou confusão na memória da população. Um exemplo é o Parcão, inaugurado em dezembro de 1999 na administração do prefeito Daniel Bordignon, com a placa de inauguração retirada e substituída por outra, em que consta uma reforma feita na administração do prefeito Marco Alba, em setembro de 2016. Essa substituição de placas criou uma confusão e muitos pensam que o Parcão foi inaugurado em 2016, demonstrando que certas modificações realizadas à nossa volta afetam a memória e constroem uma outra percepção do passado. Em outras palavras, criam uma outra história, uma outra identidade. Recentemente, festas como a das bromélias, que não existe mais, e a instalação da Cruz Missioneira procuram resgatar nossas origens guaranis, ao mesmo tempo em que um monumento em homenagem aos açorianos é inaugurado no Parcão.
e os escravizados africanos que abriram ruas e construíram casas nesta cidade. Desde a década de 1970, o movimento negro defende o dia 20 de novembro, lembrando a morte de Zumbi dos Palmares, como o Dia da Consciência Negra, algo que foi oficializado como feriado nacional em 2023, em oposição à ideia de liberdade do 13 de maio de 1888, quando foi assinada a Lei Áurea, que acabou oficialmente com a escravidão, mas não com a exclusão social. Há muito ainda que se lutar por uma vida digna para todos. Outro exemplo é o dos remanescentes do Quilombo Manuel Barbosa, reconhecido pela Fundação Palmares desde 2004, através da Portaria 19, que ainda buscam a regulamentação fundiária desse território. Uma breve análise comparando os 3 últimos censos do IBGE, 2000, 2010, 2022, demonstra as mudanças sociais de Gravataí nas últimas décadas, em que aparece o crescimento da população que se autodeclara parda e preta. O termo outros aparece somente no censo de 2000. Enquanto no período de 2000-2010 a população cresceu quase 10%, entre 2010 e 2022 cresceu cerca de 3,79%, que é um índice maior que o estado do Rio Grande do Sul, que cresceu somente 1,8%, de 10.693.929 em 2010 para 10.882.965 em 2022. Outro aspecto que podemos avaliar é o crescimento das pessoas que se autodeclaram pardas em 2010 e 2022, de 91,13% em 2010 e 60,62% em 2022, e o decréscimo do número de indígenas e amarelas. No censo de 2010, em relação a 2000, o decréscimo foi de menos 74,98% e de 2022 para 2010 chegou a menos 15,19% no caso da população indígena. Em relação à população amarela, o decréscimo aparece no período de 2022-2010, que foi de menos 22,26%. Comparativos dos censos demográficos de Gravataí, 2000, 2010, 2022. Etnia branca. 2000, 204.506. 2010, 216.454. 2022, 210.244. Crescimento 2010, 5,84%. Crescimento 2022-2010, menos 2,87%. Etnia preta. 2000, 15.155. 2010, 17.805. 2022, 21.344. Crescimento 2010, 17,49%. Crescimento 2022-2010, 19,88%. Etnia indígena. 2000, 1.131. 2010, 283. 2022, 240. Crescimento 2010, menos 74,98%. Crescimento 2022-2010, menos 15,19%. Etnia outros, 2.822. Etnia parda, 2000, 10.757. 2010, 20.560. 2022, 33.024. Crescimento 2010, 91,13%. Crescimento 2022-2010, 60,62%. Etnia amarela, 2.257. 2010, 283. 2022, 220.
crescimento em 2010 10,12%, crescimento 2022-2010 menos 22,26%. Total 2.232.628, 2010 255.385, 2022 265.072, crescimento 2010 9,78%, crescimento 2022-2010 3,79%. Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2000, 2010, 2022. O crescimento da população preta e parda pode demonstrar que há mudanças de paradigma em relação à construção identitária. Ainda assim, são números relativamente pequenos quando pensamos na formação histórica de Gravataí enquanto aldeamento indígena e local com alto índice de pessoas escravizadas de origem africana para os padrões da província. Tais exemplos demonstram que a história da nossa aldeia ainda está sendo construída e que há muito a se descobrir na busca por uma identidade regional. Porém, com essa obra, tenta-se dar alguns subsídios para que outros pesquisadores, educadores, agentes culturais e moradores dessa cidade possam desenvolver suas próprias percepções. Fica a dica. Documentário Argilas de Gravataí, realizado em 2024, aborda a importância das argilas na formação da nossa cidade e sua preocupação com o patrimônio natural. O caso do museu que passou mais tempo fechado do que aberto. O Museu Municipal Agostinho Marta tem como sede um sobrado construído em 1826. Silveira Gonçalves Vavniak, 2021. A instituição foi criada por lei em 1974 e, em 1981, passou a se chamar Museu Municipal Agostinho Marta, tendo como primeiro diretor Jorge Rosa. Apenas em 1985 foi adquirida a sede na qual a instituição funcionou até 1997. Quando sofreu um incêndio, ficando em espaços temporários até 2009. Vale lembrar que o Arquivo Histórico Antônio Soares da Fonseca, criado em 1989, passou a funcionar junto com o museu desde 1996, sendo também danificado. Medeiros, 2022. Após uma reforma, sua sede foi reinaugurada em 2009, funcionando até 2018, quando foi novamente fechada e, até hoje, aguarda uma nova reforma. Em virtude de buracos no telhado, para preservar a estrutura, em 2023 foi colocada uma lona, que mais parece uma touca. Somando-se o tempo desde a sua criação por decreto até os dias de hoje, são 30 anos com sua sede fechada e apenas 21 anos aberta. Apesar de ficar mais tempo fechada do que aberta, após o incêndio, o governo da época locou uma casa ao lado da prefeitura, para ser a sede provisória do Museu Municipal. E após o seu novo fechamento em 2018, o acervo foi colocado para o Centro Administrativo Leste, no Parque dos Anjos, 2022-2023, e hoje está dividido entre a Casa de Cultura Antiga Prefeitura e o reformado Casarão dos Bina. Quem conheceu o acervo do museu no pouco tempo em que a sede estava aberta, antes do trágico incêndio, deve lembrar dos objetos de cerâmica da cultura guarani, do tear manual, da sala de aula do início do século passado, das roupas antigas, das ferramentas agrícolas, revistas e jornais, verdadeiros documentos históricos, além de rádios, eletrolas, televisores e da linda maquete do navio que transportou os imigrantes japoneses em 1910.